Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Code Rage Brasil. Meu nome é Adriano Santos, eu sou embarcadeiro MVP. Vou falar um pouquinho com vocês aí sobre um tema bastante delicado, bastante interessante e que desperta a curiosidade de muita gente, muito programador aí, inclusive programadores de longa data, né? Que é o tema sobre multithreading, onde utilizar, quando utilizar, por que utilizar esse tipo de programação dentro das nossas aplicações. E o foco principal aqui hoje é falar exclusivamente sobre aplicações mobile, né? Que é onde a gente tem que pensar um pouco mais, um pouco melhor sobre alguns tipos de codificação, algumas formas de codificação dentro da nossa aplicação, já que a gente tem aí um hardware mais delicado, um hardware menos sofisticado em relação a aparelhos desktop, a softwares, né, que rodam em aplicações desktop. Evidentemente que a gente tem hoje aparelhos, né, que são muito superiores a outros desktops, mas de uma maneira geral, aplicações móveis precisam de uma atenção um pouco maior em relação a gerenciamento de memória, em relação a gerenciamento de processamentos em paralelo e assim por diante. Então é sempre importante a gente tomar um pouco mais de cuidado quando a gente desenvolve aplicações para iOS, para Android, futuramente aí para outros sistemas operacionais também. Então é esse o tema da nossa aplicação, do nosso Code Rage hoje, da nossa palestra, e a gente vai ver então um pouquinho na prática aí de como aplicar o multithreading. Eu trouxe aqui também para vocês uma aplicaçãozinha real, que eu tenho aí um DataSnap, eu tenho um servidor DataSnap, onde eu posso fazer download das informações do servidor, produtos, clientes e pedidos, e de uma maneira bastante eficaz, nós vamos embutir uma thread do lado do cliente para que a gente possa buscar essas informações do servidor de uma maneira mais rápida e imputar essas informações dentro da nossa aplicação mobile de maneira menos invasiva, né? Então a gente vai ver como é que faz isso na prática. Vamos lá então. Primeira pergunta que a gente normalmente escuta no dia a dia, né? Quando utilizar threads? Quando que a gente deve trabalhar um pouco melhor na nossa aplicação e incluir uma thread para algum tipo de processamento? Muito bem. Basicamente são 3 momentos específicos. Quando a gente tem aí um processamento muito pesado, ok? Necessidades de atualizações visuais em tela, principalmente em aplicações móveis. Então a gente precisa ali de um cursor, de uma animação, de alguma coisa que a gente consiga mostrar para o usuário que a nossa aplicação está funcionando. No mobile isso é um pouco mais complicado, mais complexo e um pouco mais importante do que uma aplicação desktop. Eu já vou explicar por quê. E também processamentos em paralelo, né? Isso a gente, em aplicações desktop, a gente já está acostumado a ter essa visão, né? Eu vou processar alguma coisa em paralelo, então vamos utilizar thread. Vamos criar uma thread, 2, 3, 10 threads e assim por diante. Principalmente quando a gente tem ali relatórios, por exemplo. Adriano, eu quero rodar meus relatórios em background enquanto o meu usuário faz uma outra tarefa. Então, isso seria um processamento em paralelo. Mas voltando na segunda opção. Necessidades de atualizações visuais em tela. Muito bem, vamos lá. A gente está falando aqui, basicamente, de aplicações móveis. O que isso significa? A gente está acostumado aí a trabalhar com Windows, né? 10, 15, 20 anos, 30 anos com Windows aí. E a gente não se preocupa tanto com a parte visual, porque a gente tem um pouco mais de memória, a gente tem um hardware mais avançado, mais sofisticado e aguenta um pouco mais o tranco quando a gente tem um processamento muito pesado. Normalmente o que se usa para atualizar tela? O método update do form, a gente utiliza aí componentes de animação, uma série de outras coisas, né? E a gente sabe que no Windows, por exemplo, a gente tem um problema. Qualquer aplicação que demore um pouco mais para responder, você clicou nela,
o Windows mostra para a gente não respondendo, né? De qualquer forma, eu posso deixar essa aplicação em background rodando ali, que não vai ter problema, sem eu mexer na máquina. Vou tomar um café, volto e tal. E essa aplicação ela não será expulsa da memória do computador enquanto o processo não terminar, né? Não vai acontecer, a não ser que tenha um bug na aplicação, um access violation, alguma coisa do gênero, né? Mas de forma geral, a gente sabe que a aplicação, mesmo que seja lá com a mensagem não respondendo, a gente sabe que ela está fazendo alguma coisa e tendo um pouco de paciência, essa aplicação vai ser liberada de memória depois que o processamento terminar. Quando a gente vai para o universo mobile, a brincadeira se torna um pouco mais séria. Por quê? Tanto o Android quanto o sistema operacional iOS da Apple, eles não toleram que o aplicativo fique muito tempo parado, muito tempo ocioso. Então, o que acontece? A aplicação é expulsa. Então, em determinados momentos, o Android é um pouco mais... depende um pouco mais do tipo de processamento que eu estou fazendo, né? A maioria das vezes ele avisa primeiro, olha, essa aplicação talvez não esteja funcionando, você quer aguardar, você quer finalizar, né? Então aparece uma janelinha ali, uma indagação, onde você vai escolher. Se eu der um OK ali, ele vai liberar essa aplicação da memória. O iOS é um pouco mais chato, né? Ele vai derrubar a aplicação de qualquer forma, ele vai jogar ela, tirar fora da memória e você vai ter um crash em algum momento aí, se você está fazendo uma inserção no banco de dados local, enfim, você pode ter um problema um pouco mais sério quando você trabalha com iOS. Então, o principal momento onde utilizar a thread é justamente que a gente precisa trabalhar com processamentos pesados, trabalhar com processamentos em paralelo e, principalmente, necessidades de atualizações visuais em tela, ok? Quando eu disponibilizo alguma animação, alguma coisa que diga ao sistema operacional, olha, eu estou vivo, né? Minha aplicação está no ar, estamos processando alguma coisa, o sistema operacional será um pouco mais tolerante e aí eu consigo, então, terminar o meu processo, terminar meu relatório, terminar meu sincronismo de dados com o servidor, enfim, eu consigo fazer de uma forma mais natural, mais tranquila, ok? Quais recursos o Delphi disponibiliza para a gente? Quais recursos a gente tem para fazer atualizações de tela? O de praxe, laços for, while, repeat until. E, evidentemente, o timer. Eu vou mostrar para vocês aqui uma aplicação que eu peguei de carona no blog do Marco Cantu. Eu peguei um projetinho que ele ministra ali, uma pequena aula dizendo um pouquinho sobre as diferenças de cada um desses métodos e quando que a gente pode utilizar uma thread. Tá? Esses dois métodos aí na parte superior, laço for, while, repeat, ou ainda o timer, são bons, são eficazes. Entretanto, a gente tem alguns problemas aí que a gente vai ver na prática na nossa aplicação. O ideal mesmo é a gente trabalhar com thread. Então eu vou mostrar como a gente trabalha com thread, como a gente cria thread, qual que é a sintaxe e onde aplicar isso na prática, certo? Bom, essa é a sintaxe básica do multithreading. Então a gente vai criar, eu posso criar diretamente thread.createAnonymousThread ou ainda criar uma variável do tipo tthread e aí tem uma sintaxe um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral a sintaxe principal é essa. A gente cria um método anônimo dentro da nossa thread anônima, uma procedure, né? Um procedure, e dentro dela eu vou codificar. Quando eu preciso atualizar alguma coisa em tela, basta que eu utilize o synchronize. Utilizei o synchronize passando como a thread atual, né? Current thread, então eu consigo atualizar alguma coisa em tela, um label, um N indicator, enfim, eu consigo atualizar as coisas, os objetos em tela de uma maneira mais simples, mais eficaz e sem correr o risco da minha aplicação ser expulsa da memória. Então vamos ver algumas coisas na prática aqui. Ó. Vamos abrir o Delphi. Eu estou aqui com o Delphi 10 Seattle aberto. Vou dar um Open. Vou abrir uma aplicação aqui que foi a aplicação que eu copiei lá do Marco Cantu, né? Que eu peguei carona no Marco Cantu. E aqui a gente tem basicamente 3 métodos de
montagem aqui de um list view, onde ele vai receber os valores, né, analisar os valores numéricos, alguns valores numéricos, e retornar para a gente qual que é o número primo dentro de um range de números, ok? Então, basicamente o que a gente tem aqui são 3 botões. Um deles com bloco de codificação comum, que a gente já está acostumado. Então, a gente faz aqui um for, que vai de 1 até, eu coloquei 1 milhão aqui para ser bem exagerado, né? Ele vai fazer algumas análises, eu não vou entrar em detalhes sobre a codificação em si, mas ele vai fazer algumas análises nesses números, algumas contas, e aí vai retornar para a gente, vai incluir dentro do nosso list view se o número encontrado é um número primo ou não. E aí vai fechar o bloco do laço for e vai mostrar isso dentro da nossa aplicação. Muito bem. Se a gente rodar essa aplicação aqui, eu vou abrir o meu... Vou mostrar aqui para vocês no meu celular direto, rodando, onde a gente vai poder ter uma ideia, então, de como que a aplicação se comporta de uma maneira geral. Então, tá aqui, ó. Eu vou abrir o aplicativo, que está aqui para baixo, thread. Vou clicar no bloco. De uma maneira geral, ele vai demorar um pouco, ó. Eu estou tentando aqui clicar, não consigo, né? Eu não sei se eu já cliquei, se eu toquei, se eu não toquei, enfim. Eu fico com um problema muito sério aqui, porque eu não consigo saber, eu como usuário, ó lá, já deu erro. Eu não sei, não tenho noção, eu como usuário, se a aplicação está respondendo, se não está respondendo. Agora ele respondeu lá para o fundo. Enfim, né? A gente fica meio amarrado, porque a gente não tem essa noção do que está acontecendo por baixo dos panos dentro da aplicação. Isso também acontece com o Windows, né? Às vezes você clica ali num botão que tem um processamento um pouco mais pesado, ele demora um pouco mais para responder e você fica na dúvida. E aí, está executando ou não está executando, né? Eu clico de novo, se eu clicar de novo, o que acontece? Enfim, a gente tem aí alguns problemas também em desktop, que a gente tem sempre que tomar cuidado na hora de distribuir as nossas aplicações para o nosso usuário final, seja desktop, seja mobile. Se eu der um aguardar aqui, ele vai continuar, eu vou conseguir mexer na aplicação, enfim, né? Se eu tocar de novo aqui, ó, eu estou tentando rolar no meu list view, eu não tenho acesso, eu não consigo rolar, né? Eu estou tentando insistentemente aqui e a aplicação não responde. Isso é um problema muito sério. Novamente deu erro, né? É um problema muito sério numa aplicação, principalmente mobile, que o usuário não tem muito tempo ali, né? Está acostumado com aplicações mais rápidas, então ele vai fechar essa aplicação e não vai utilizar essa aplicação, tá? Ele vai ficar com raiva, enfim, né? Se eu der um OK aqui, a aplicação é expulsa da memória depois de tocar no botão OK, certo? Uma outra forma, vamos voltar lá no código-fonte. Se a gente for colocar um timer, que é uma outra alternativa que é muito utilizada pela grande maioria dos programadores por aí, a gente está acostumado a utilizar o timer para uma série de coisas, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, o timer, eu fiz basicamente a mesma programação, né? Só que eu dividi aqui a programação entre o for e mais um ifzinho aqui para saber se chegou no número primo ou não, né? Enfim, a gente fez um bem bolado aqui para tentar sanar aquele problema da aplicação parar de responder e etc. Então, quando a gente clica aqui no botão, eu ativo aí os timers, né? Zero as variáveis e tal, e aí então ele começa a processar a minha aplicação. Vamos ver como é que se comporta então a mesma quantidade de números, né? Vou colocar aqui 1 milhão também, mais um zero, ó. Então, 1 milhão de registros. Então, vamos executar novamente lá no meu mobile e vamos ver o que acontece. Enquanto ele compila, vou mostrar aqui, eu estou com 10 mil aqui só. Então, eu vou mostrar aqui novamente, enquanto ele compila. Clicar aqui no timer. Já respondeu um pouco melhor, né? Eu consigo mover aqui, eu consigo mover um pouquinho mais lento, né?
mas de qualquer forma ele liberou a aplicação para mim e eu consigo aí ter um certo domínio da aplicação, mas mesmo assim ainda é muito lento, muito invasivo, né? Não é legal ter esse tipo de lentidão na minha aplicação, ok? Vamos ver o que acontece aí com 10 milhões de registros. Vamos dar um clean na aplicação, executar novamente. Vamos deixar aqui na janela já direto do aplicativo. Vamos só esperar ele compilar. Então, o principal aqui, a principal preocupação é fazer com que o usuário tenha tranquilidade, possa saber o que está acontecendo com a aplicação quando ele solicita algum comando, né? Seja ele um relatório, seja ele um sincronismo com um banco de dados online, enfim, a gente precisa manter o usuário intertido, né, com alguma informação que seja visual, que ele consiga ter noção do que está acontecendo no momento, ok? Então vamos ver se ele vai executar aqui a aplicação, ó, instalando. Vamos esperar ele terminar aqui. Agora sim, ele já está instalando. Vai subir a aplicação. Vou tocar aqui no timer. Notem que ele já está um pouco mais lento do que o habitual. Então, 10 milhões, 100 milhões, 1 milhão, né? Então, eu já tenho um problema a mais para me preocupar. Apesar de estar menos ruim do que a opção natural, a gente, olha lá, ele liberou logo de uma vez, né? Então, essa é uma das... E ainda deu erro de novo, ó. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado para que a nossa aplicação seja, então, mais inteligente, ok? Bom, se a gente olhar agora o código-fonte, a terceira opção, que é utilizando threads. Então, se eu olhar aqui, ó, eu vou até minimizar aqui o máximo de janelas possível para a gente poder enxergar o que a gente está fazendo. Basicamente, criamos uma thread, deixa eu alinhar esse código-fonte aqui para a gente enxergar de uma maneira melhor. Posso pegar daqui para cá, dar um tabzinho aqui, a gente tem então um Create Anonymous Thread. Essa é uma das formas de se criar uma thread dentro do Delphi, tá? Das versões mais novas. Procedure, né? var, as minhas variáveis do meu procedimento anônimo. Aqui nós podemos colocar mais alguns zeros. E aí eu tenho novamente o meu for fazendo o trabalho aí de verificar se existe ou não um número primo, ok? A diferença principal aqui, evidentemente, é a syntax, né? Claro. Mas eu tenho também aqui a parte do synchronize, né? Onde eu indico um novo procedimento aqui anônimo porque a gente não tem um nome de procedimento, né? E aí aqui dentro a gente faz então a alteração da parte visual. Nesse caso eu estou dando um ADD dentro do list view, né? Incluindo um item dentro do list view, ok? E toda vez que eu preciso sincronizar, mostrar alguma coisa visual, atualizar algum componente visual, eu utilizo então o synchronize. A gente vai ver isso na prática numa aplicação aqui, porque evidentemente esse exemplo é só para a gente poder ter uma ideia, uma noção de quando, de onde utilizar, né? Mas a gente vai fazer aqui uma aplicação mais próximo da nossa realidade. Vamos rodar essa aplicação aqui, ó. Eu já tenho ela no celular, então eu vou dar um thread aqui, ó. Perceba que ele já executou, a gente nem percebeu aqui, ó, mas já executou de uma maneira muito rápida e a gente fica com uma experiência aqui muito melhor, tá? Ou seja, threads, create anonymous threads, são as formas, né? É a forma mais eficaz de se trabalhar aí com processamentos grandes, com processamentos em paralelo, dentro de aplicações móveis,
correto? Então, ó, o que nós vamos fazer aqui? Eu estou com uma aplicaçãozinha que eu criei. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Aqui, ó. É basicamente uma força de vendas. Evidentemente que eu não programei todos os botões. O que eu tenho aqui para mostrar é o botão de clientes e o botão de sincronizar, onde a gente faz um download de algumas informações de um banco de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui uma máquina virtual com 3 tabelas. Eu vou abrir aqui Select Top. Eu tenho aqui aproximadamente 300 registros em cliente, mais 300 registros em pedidos. Tá aí, eu tenho alguns registros. É uma tabela bem simples, né? O objetivo é só realmente mostrar como utilizar as threads anônimas. Vou pegar aqui também, eu tenho aproximadamente 1000 produtos cadastrados. 1.300 produtos cadastrados. Clientes nós temos aqui de pedidos, nós temos 1000 pedidos cadastrados. E clientes nós temos aí aproximadamente 300 clientes cadastrados. 400 e poucos clientes cadastrados. Então o objetivo é fazer o download dessas informações. Eu vou abrir o projeto. Então close all, vou abrir o nosso projeto aqui para ver. CodeRange Brasil. Projetinho simples utilizando DataSnap, REST. Vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho no meu server método alguns FD Query e um FD Connection conectado à minha base de dados SQL Server 2014 Express. Então tá aí, ó, 192.168.160 conectado, ok, tranquilo. Vou rodar a aplicação, inclusive já está rodando aqui, né? Já tem o DataSnap rodando. Tá? Basicamente o que eu faço é exportar os dados em formato FD-JSON datasets. Tem um get clientes, um get produtos e um get pedidos. E esses dados são enviados então diretamente para o cliente. Eu não estou fazendo nenhum filtro, é um select asterisco from. Então não tem nada de filtro aqui para saber se traz só os sincronizados ou não. É um select puro em cada um desses caras aqui, ok? O objetivo realmente é fazer o insert, né, o insert dessas informações dentro do nosso aplicativo mobile. Então tá aí, ó, select asterisco pedidos, tranquilo, nada demais. Vou abrir a minha aplicação mobile. Vou abrir aqui o principal. Então eu tenho alguns botões e vou abrir o UNT Sync. Esse é o formulário onde a gente vai trabalhar e vai fazer o sincronismo dos dados. O sincronismo, nesse caso aqui, eu estou fazendo somente puxando os dados do servidor, trazendo aqui para dentro da nossa aplicação mobile, tá? Então, qual que é o objetivo principal? Eu quero poder selecionar qual tabela eu quero sincronizar, clicar no botão sincronizar e ele vai mostrar para mim esse N indicator dentro de cada uma dessas linhas do meu list box. E, evidentemente, trabalhando com uma thread anônima por baixo. A gente tem um timer aqui, Adriano, né? Eu estou vendo que tem um timer aí. Eu não estou usando o timer para fazer o sincronismo. Estou usando o timer apenas para fazer algumas verificações, coisas simples, tá? A gente vai ver isso aí até o final da nossa aula. Então, vamos lá, da nossa palestra. Primeira coisa que eu vou fazer é codificar o botão de sincronismo, tá? Eu já tenho, para ajudar aqui, para não perder tempo, eu já tenho os métodos cadastrados aqui, criados aqui. Então eu tenho um get clientes, um get pedidos e um get produtos. O que esses caras fazem? Um insert into clientes, isso numa base de dados SQLite, do lado do cliente, do lado da aplicação cliente, nesse caso no aplicativo mobile, né? Eu crio uma variável aqui do tipo FD-JSON datasets para poder receber as informações lá do servidor.
faço o download desses dados utilizando o método getClients que está lá no lado do servidor, e aí começo a fazer as brincadeiras, né? O main sincronismo, ele está dentro de um data module. Eu tenho um data module do lado mobile. Então eu tenho um data module aqui, algumas queries que eu vou utilizar para fazer um insert, um input dentro da minha base de dados SQLite, e tenho um memory table aqui que é um memory table temporário, é um cara que eu utilizo aqui só como apoio principal. Eu não tenho campo nele, eu não tenho nada nele, tá? Então, é um componente apenas de apoio. Então, na verdade, o que eu faço? Eu dou um get clientes no servidor, trago os dados em formato fd.json datasets, imputo essas informações dentro do memory table e depois dou um loop nesse memory table, fazendo com que eu possa, então, incluir as informações dentro do meu banco de dados, tá? E como é que eu faço isso, Adriano? Como é que a gente faz isso? Eu estou utilizando aqui, ó, o esquema de ArrayDML, tá? Ou seja, a minha query de clientes, eu falo que o meu array size é igual ao número de registros dentro do memory table, certo? Eu vou ter lá 300 registros aproximadamente, e aí dentro do meu loop do memory table, eu insiro dentro dos parâmetros, em vez de eu fazer uma linha insert into para cada registro do banco, na realidade eu imputo os valores dentro de um array de parâmetros. Então eu estou incluindo aqui as informações dentro de uma array de parâmetros. Então se a gente notar aqui, ó, uma pequena diferença, eu tenho um S aqui, integers, né? As integers, as strings e assim por diante, tá? Utilizo como índice do meu array, né, de parâmetros o número do registro do meu memory table menos 1, né, já que começa em 0, e trago a informação então do field by name do campo referente à informação que eu quero jogar dentro do meu banco de dados. Dou um next, terminei todo esse trabalho, aí sim eu chamo um execute passando para ele qual que é o número de execuções que eu vou fazer. Então se eu tenho 300 registros no banco para incluir, eu vou dizer que são os 300 interações do execute. E aí ele vai imputar essa informação dentro do meu banco SQLite. Eu vou ter esse mesmo código exatamente igual para get pedidos, né, para get produtos, e aí eu vou precisar somente fazer a chamada disso através de um método dentro de uma thread, para que a gente possa ter maior controle do sincronismo dessas informações. Então vamos lá, vamos começar a codificar isso daqui, ó. Então no evento onClick no meu botão, eu vou começar a fazer a brincadeira. Então eu vou criar aqui uma tthread.synchronize, ok? Aqui, o que eu vou fazer? Vou criar uma procedure anônima, que é onde eu vou pegar as informações. Então vamos lá. Item vai ser igual lst list sync ponto item by index e passar o i, que é por onde eu estou passando, né? O for o índice do meu for, tá? Comp name, que é o nome do componente, ou seja, o nome do list view que está ali, do list box que está ali, comp name é igual, eu vou copiar e colar aqui, ó, na tela. Se a gente ganha um pouco de tempo, vou colar, então aqui eu pego, faço um copy para pegar o nome do meu item de list box. Perfeito? Muito bom. Aí eu vou lá, fecho o meu synchronize e vou para a próxima etapa da minha aplicação. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se o usuário checou esse cara aqui, né, esse item de list box, para ser feito o sincronismo. Como é que a gente faz isso, Adriano? Eu coloquei um list box em tela e ele tem uma propriedade chamada show checkboxes. Então eu marquei essa opção para que ele mostre para mim aqui o checkbox da esquerda, tá? Então para ver isso é fácil. If item ponto is checked, então eu vou dar um begin aqui e vou criar uma nova thread,
tá? Aliás, vou fazer um novo sincronismo. Então, tthread.synchronize. Novamente, deixa eu apagar esse cara aqui. Novamente uma procedure anônima. E aí é onde eu vou fazer o quê? Vou fazer o trabalho de movimentar esse meu nIndicator, é um componente do tipo nIndicator, eu vou colocar ele dentro do meu item de listbox, grudado à direita com algumas informações. Então, vou copiar e colar também aqui o texto, porque aí a gente ganha um pouco mais de tempo. Então, eu vou colar ele aqui, ó. Perfeito, olha só. Não tem segredo, tá? O nosso nIndicator chama-se nPrincipal. O que eu estou fazendo? O parent dele será o próprio item de listbox, onde eu quero que ele passa, né, que ele clique lá dentro, que ele marcou lá dentro, né? Então o usuário marcou essa opção, então eu vou dizer para ele que essa tabela está sendo sincronizada. O layout à direita, eu coloquei uma margem direita aqui de 5 pixels, visible true e enabled true, ok? Perfeito, então matou mais uma parte aqui da nossa codificação. Terminou isso daqui, o que eu vou fazer? Aí sim eu vou chamar qual que é o método que será utilizado lá na chamada para o download dos dados que vão vir do servidor. Então é o momento onde eu vou chamar e dizer, olha, o cara marcou o clientes, então tem que sincronizar a tabela de clientes. O cara sincronizou, pediu para sincronizar produtos, então eu vou trazer produtos. Então aqui eu vou utilizar uma manha aqui, ó. Eu vou utilizar o tag da variável item, que é o nosso próprio item de listbox, tá? Ou seja, eu cliquei aqui em cada um desses caras, fui lá na propriedade tag e dei um número para ela, ó. Número 1, número 2 e número 3, que são as três tabelas que eu vou fazer o sincronismo aqui na minha aplicação. Então, se for o número 1, get clientes, vou copiar novamente aqui, ó. Mais uma vez para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho aqui as três tabelas que serão sincronizadas, ok? E aí, praticamente a gente terminou a programação. O que eu preciso fazer? Aqui eu só atribuí um createAnonymousThread, né, um método, à nossa variável mainThread. O que eu preciso fazer agora? Iniciar isso, né? Então, mainThread.start. Eu vou associar também um método, um evento onTerminate. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? onTerminate. É 2 pontos igual a terminate. Eu não tenho ainda o terminate, eu vou copiar e colar aqui para a gente também não perder tempo, né? Então eu vou criar um método aqui, uma procedure, tfrm-sync.terminate. Sender do tipo tObject. Certo? Vou colar aqui o que eu já copiei na memória. Então, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente, eu estou deixando os controles invisíveis, tá? O SPB Sync, que é o botão de sincronismo aqui na parte superior e tal. Poderia colocar um botãozinho de stop, né? Onde durante o sincronismo o cara pode parar. Como eu estou usando o thread, então isso fica fácil, né? Para a gente poder manipular, tem mais controle em tela. Então, nesse caso, a gente está utilizando somente o botão de sincronismo, tá? Então, vou dar um Ctrl+Shift+C, ele vai gerar aqui o evento lá em cima. Vamos ver se deu tudo certinho. Criou o evento. Vamos dar uma pré-compilada para ver se ele vai compilar perfeitamente. Então, vamos ver se não tem nenhum erro. Salvar. Vou dar uma limpada aqui, dar um clean na memória. Clean. Vamos dar também aqui um build na aplicação, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Eu posso repetir essa programação para quantas tabelas eu quiser, né? Posso, inclusive,
trazer mais de uma tabela utilizando aí os métodos, né, a classe de reflection. Então eu posso trazer aí master detail e fazer o input dentro da minha aplicação mobile, utilizando esse método de criação de threads anônimas, onde eu tenho um maior poder um maior controle, um maior poder em cima da minha aplicação mobile. Eu vou rodar isso aqui no aplicativo, no celular. Eu esqueci de fazer aqui o mais importante, que é justamente incluir qual que é a thread que será sincronizada, né? Então, a gente tem que incluir aqui, ó, thread.currentThread. E aí sim vem vírgula, o próximo parâmetro é a procedure, né, anônima, ok? Então vamos colocar aqui também na parte de baixo, eu não tenho mais nenhum synchronize, né, o synchronize. E aí, então a gente tem facilmente aí a forma de compilação. Vamos ver se ele compila agora dessa vez. Vamos ver se não tem nenhum erro, né? Nossa programação está praticamente encerrada. Vamos só verificar como ele se comporta dentro do nosso celular. Eu estou aqui com o Android, um Moto G segunda geração, um aparelho relativamente rápido. E eu vou fazer o sincronismo, então, desses 300 registros de clientes, 1000 pedidos, 3.000 produtos, né? A gente vai trazer isso para dentro do celular, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai linkar. Eu já vou selecionar aqui o celular na janela, já está inclusive selecionado. E eu vou enviar esse aplicativo para dentro do nosso aparelho. Perfeito. Vou mandar inclusive sem debugging. Eu já estou aqui com a janelinha aberta, mas eu estou mandando a versão atual com o botão sincronizar cadastrado, né, codificado. Enquanto ele abre, se a gente olhar aqui na minha tabela local, né, eu não tenho nenhuma informação, nem clientes, nem pedidos, nem produtos. Esse é o banco de dados SQLite que está sendo enviado para dentro do nosso celular. Então não tem nenhuma informação lá dentro. Eu vou mostrar aqui depois, fazendo um select asterisco from na tabela de clientes após o sincronismo desses dados, ok? Muito bem, fazendo o deploy. Vamos aguardar ele começar a fazer a instalação no aparelho. Lembrando que lá na nossa classe mobile cliente, né, módulo cliente, na realidade, a gente tem lá um componente DS REST Connection, onde na propriedade host eu tenho apontado aqui para o IP do meu computador, onde está rodando o meu servidor DataSnap, tá? Aqui no meu caso eu estou usando uma rede local, a aplicação já está inicializando aqui no celular. Então eu tenho uma rede local, tenho um 9268.20 aqui, que é o meu servidor DataSnap, onde eu vou fazer então o sincronismo. E já o meu banco de dados está numa outra máquina virtual aqui, com um SQL Server 2014 Express. Então a gente está fazendo aqui uma ponte para essa máquina virtual, ok? Então abriu aqui a aplicação. Eu vou selecionar aqui sincronizar, marcar os 3 itens e clicar em sincronizar. Ele vai fazer o primeiro. Foi muito rápido, mas ele já passou para o segundo, né? Então, quer dizer, ele já fez o cliente, agora ele está fazendo produtos. E, por fim, aí, ele vai fazer o último, né? Simulou, inclusive, o clique lá no último. E aí, o último, não vou deixar ele até o final, porque vai demorar um pouco mais. Mas só para ter uma ideia, eu consigo voltar para o menu. E ele está fazendo lá ainda
a inclusão desses dados. Então, quer dizer, de maneira geral, a gente consegue fazer com que ele trabalhe em paralelo para nós e também atualizando telas, né, componentes visuais, gerenciando de maneira individual cada um desses componentes, etc. Então, essas são algumas das vantagens de se utilizar threads anônimas, threads, né, dentro das nossas aplicações, porque a gente consegue um maior controle na nossa aplicação. Vamos somente ver rapidinho se ele terminou, né? Terminou de fazer o processo nos três itens, e aí a gente fica livre para acessar o restante da nossa aplicação. Enfim, o uso de threads anônimas dentro de aplicações móveis se fazem bastante necessário, porque a gente consegue então gerenciar de uma maneira mais eficaz a nossa aplicação. Agora a gente abre para perguntas, né? Vocês podem fazer as suas perguntas e logo em seguida eu vou deixar aqui meus dados para que todos tenham acesso. Quem tiver interesse em fazer algumas perguntas, enviar e-mails, eu estou disponível. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até a próxima.